Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol Podcast. Eu me chamo Diogo Mota. Eu me chamo Jéssica Fontinelli. Seja muito bem-vindo a esse canal cristão manauara. Se você já é de casa, então eu vou pedir para você compartilhar isso com pelo menos 5 pessoas. Agora, se você está chegando nesse exato momento, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui e eu espero que você permaneça aqui com a gente também. Se inscreve no canal para ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Cara, tá falando bonito pra caramba. Ela levou um convidado. Você é louco, treinou muito, mano. Toda hora. Com as crianças assim eu tenho que ficar... Toda hora treino, né? E fica aí com a gente que hoje a gente vai começar uma série aqui sobre parábolas. A gente vai contar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, que a gente vem aprendendo, inclusive, para compartilhar com você que tá aqui acompanhando a gente. E como a Jéssica falou, se você for novo, fica aí com a gente que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pelo aquilo que a gente vai compartilhar com você. Fechado? Exatamente. Nessa segunda temporada, a gente sentiu uma necessidade de algumas mudanças. Então, esse estudo que a gente está começando aqui na segunda temporada foi algo que a gente percebeu, inclusive, que pediram pra gente lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Então, a gente está trazendo aqui para vocês esse estudo. É isso aí. Então, fica ligado nos estudos que vai ter muita coisa bacana por aí. E se você não segue a gente no nosso Instagram, vou deixar aqui na descrição, farol.podcast lá no Instagram. Acompanhe a gente por lá, porque tem sempre alguns cortes que são matadores, não, edificadores, vou botar assim, tá? A gente também tá em outras plataformas, né? Não sei se pode falar, mas eu já vou falar. Tá no TikTok, tá no Spotify, né? Spotify. E é isso. É isso aí. Fechado. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parábola da grande festa. Conhece a parábola da grande festa? Para falar a verdade, eu já tinha escutado falar, eu já tinha lido, mas o entendimento veio faz pouco tempo. E ela é muito profunda. Quando a gente vai ler com vocês aqui um pedacinho, e aí depois a gente vai tocar em cada ponto, que a gente separou 3 pontos para você, para fortalecer esse aprendizado. Fechado? Separa a tua Bíblia. Isso é muito importante, porque a Jéssica e o Diogo estão falando, você tem que saber que isso está na palavra de Deus. Então, pega a tua Bíblia, abre... Qual é o capítulo 1? É Lucas 14, versículo 15. É isso aí. Então, vamos nessa. Eu vou começar lendo para vocês e a gente vai tocando o barco aqui, fechado? Olha só, lá em Lucas 14, 15 até o 24, se eu não estou enganado, fala assim, Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que come no banquete do reino dos céus, reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Olha só que forte. Tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Forte, hein? É verdade. Cara, a gente vai começar abordando 3 pontos, mas antes de falar desses 3 pontos, é importante lembrar que esse momento em que Jesus conta essa parábola, ele estava na casa de um fariseu, um chefe fariseu. E ele já tinha contado outras 3 parábolas. Então, eles estavam almoçando, eles estavam conversando. Ele já tinha visto as pessoas se posicionarem em alguns lugares e contou uma parábola sobre isso. Então, ele já tinha feito uma conversa e contado algumas coisas, feito alguns ensinamentos sobre isso. E aí foi que uma pessoa foi lá e falou para ele. Ao ouvir que estava à mesa com Jesus, disse-lhe, um homem falou assim: feliz aquele que come no banquete do reino de Deus. Imagina você ser convidado
para o banquete de Jesus. Nossa. Mas aí você está ocupado, não dá, está inventando desculpas. E aí? Como é que faz, né? Então, por isso a gente trouxe aqui 3 pontos para poder compartilhar contigo. E o primeiro desses 3 pontos são 6 personagens. E esses 6 personagens, quem são? O primeiro é o próprio banquete, que é o reino. Então, olha só, primeiro ponto, 6 personagens, já fica ligado. O primeiro desses personagens é o próprio reino, que é o banquete. O banquete, ele significa ali a estrutura do reino. Então, quando a pessoa é convidada, ela de fato está sendo convidada para o reino. E algo muito interessante é que nós somos convidados a estar em comunhão. E aí, metaforicamente, na mesa é onde a gente resolve os nossos conflitos, é onde a gente degusta ali, saboreia comida e conversa, e está sentada com as pessoas que a gente gosta, ou então que a gente quer ensinar. Então, naquela época era muito comum as pessoas sentarem à mesa com outras pessoas para comemorar, para celebrar, para ensinar, para resolver conflitos. Isso era muito comum naquela época. Olha só, e hoje em dia, como é que a gente está sentando? Com quem que a gente tem sentado à mesa, sabe? Se a gente trouxer um pouquinho para os dias de hoje, quem são as pessoas que sentam à mesa com a gente? Nossa família, nossos amigos, se é que tem amigos também, né? Enfim, mas de qualquer forma, o primeiro ponto na verdade, o primeiro personagem do primeiro ponto é o banquete, que significa ali o reino. Tem mais um negocinho que eu queria comentar. É importante estar sentado com pessoas assim, com quem a gente quer aprender, quem a gente ama, mas é algo que a gente faz na nossa casa, quando a gente se reúne, quando a gente está sentado ao redor da mesa, é chamar o Senhor para estar conosco, né? Sim. Então, quando a gente senta à mesa com a nossa família, nós convidamos o Senhor para sentar junto conosco também. Então, é importante que a gente mantenha os nossos olhos em quem é importante. Verdade. E chamar quem é importante para estar à mesa, quem a gente ama para estar à mesa com a gente, né? Ó, então é por isso que a gente precisa perceber o banquete como o reino. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é o anfitrião. E o anfitrião, propriamente dito, era Deus, convidando as pessoas para participar do reino, convidando as pessoas a entrar no reino e desfrutar daquele banquete com pessoas que ele ama. Olha só como isso é forte, cara. No caso, ele próprio, ele que tomou a iniciativa de te convidar, de me convidar. Não tinha como eu comprar um ticket, um ingresso para participar da festa, para participar do banquete. Não tinha. O que aconteceu foi que Deus, com sua graça, foi lá e me convidou, convidou a Jéssica para participar desse banquete. Naquela época não existia telefone, né? Não tinha WhatsApp para enviar, não tinha e-mail. Então, as festas eram enviados convites com muita antecedência. E aí, o mensageiro saía no dia do evento para falar, ei, tá na hora, tá tudo pronto. Então, imagina que já tinha dado tempo suficiente para a pessoa se programar ali, né? Sim, é verdade. E acontece muito disso. Mesmo a pessoa recebendo um convite, ela fala assim, acho que não vai rolar hoje, não. E aí ela acaba perdendo uma oportunidade de se aproximar de pessoas que ela ama. E aí entra no terceiro personagem, que é o servo. O servo, ele era o anunciador, a pessoa que entregava a mensagem com antecedência para que as pessoas se preparassem para a vinda ou para a entrada no reino dos céus, ou, nesse caso, propriamente dito lá, o banquete. O servo, ele tem o trabalho de anunciar, né, a festa, de preparar as coisas com antecedência, organizar direitinho e chamar as pessoas. Então, qual é o nosso papel de servo nesse reino, nessa festa? Quem é que a gente está convidando para fazer parte dessa festa? Olha aí. Então, falamos sobre o banquete, falamos sobre o anfitrião, sobre o servo, vamos para o quarto, que agora são os judeus, que são os religiosos. Então, alguns religiosos, ele também não aceita esse tipo de convite porque eles conhecem muito, sabe? Tem muito conhecimento. É como até a gente conversou no último episódio, a cabeça está enorme de conhecimento, mas o pezinho está desse tamanho assim, sabe?
Então a pessoa ela não pratica tanto aquilo que de fato ela estuda. E aí ela acaba se perdendo no meio do caminho. Então ela também não aceita ali os convites para participar dessa grande festa, desse banquete, sabe? Inclusive, Jesus, ele estava se colocando, ele era muito estratégico. Então, ele se colocava em lugares onde era pouco improvável que as pessoas fossem imaginar que um rei estaria, né? Sim. Que é justamente perto de pessoas extremamente pecadoras, prostitutas, ladrões. Então, ele estava no meio dessa gente. E aí, uma vez que tu fala assim, eu não me misturo com aquele povo. Tá numa bolha, né? Tá numa bolha, porque tu tá perdendo uma oportunidade também de levar um pouco desse evangelho, de mostrar quem foi Jesus de fato. E hoje há muita intolerância, né? Religiosa, inclusive, por conta disso. Das pessoas, eu não me misturo ali, não quero fazer parte, e acaba não indo. E perde essa oportunidade também. A gente vê muita gente que acontece próximo da gente mesmo, né? A gente já viu bastante coisa nesse sentido da pessoa acontecer exatamente o que tu falou, né? Ela entra numa bolha, ela não compartilha nada daquilo que ela aprende, ela não pratica, de fato, atitudes que são parecidas com a de Cristo, né? De ensino, de amor, de cuidado e até de confronto também, né? Porque o confronto também ele é feito por amor. Sim. Então a pessoa ela entra numa bolha e ela guarda tudo para ela. Então olha só o problema que a gente acaba criando, né? Quando a gente entra numa área mais religiosa. E aí também tem os gentis, que é o quinto personagem, que é as pessoas que estão perdidas. E para falar a verdade, tem muita gente perdida. Nós éramos pessoas perdidas, fomos encontrados e convidados a participar desse banquete. E hoje a gente está fazendo um papel de servo para que a gente possa anunciar e entregar essa mensagem para que mais pessoas possam participar desse banquete, sabe? E aí, acho que no último, acho que 23, 24, né? Que tava versículo? O versículo. Vá pelos caminhos e valados, obrigue-os a entrar. Olha só, ele não pediu, vem cá, por favor, né? Ele já estava obrigando a entrar para que a casa ficasse cheia. Mandou que o servo fosse pelas ruas, pelos becos, né? Trouxessem os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, todos aqueles que estavam em situações extremas ali de dificuldade, de dificuldades. Né? Então, realmente, somos nós, essas pessoas. Sim. Perdidas, pecadoras, que não mereciam estar sentada ali, mas ele falou, não, você vem. Você vai vir. E dentro desses 5 personagens, existe um sexto, mas a gente já vai entrando no segundo ponto, que esse sexto é o próprio convite. Porque o convite é o convite de que já está tudo pronto. Até reforcei lá que estava escrito aqui. Já está tudo pronto. Venham, que está no versículo 17. A pessoa não precisava fazer mais nada, cara. Fala sério. Quem é que perde uma festa de um rei que é 0,800? Tu não precisa levar nada, amigo. Nada. Você não precisa levar um prato, um refrigerante, não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Tá tudo pronto pra ti. Você só precisa chegar e desfrutar daquele ambiente, das pessoas, do próprio rei que vai estar lá. Né? Então, olha só o tamanho da importância desse convite, sabe? E você não precisa mudar nada, tá? A gente até anotou aqui, Jesus te aceita do jeito que você está, mas ele te ama ao ponto de não permitir que você fique da mesma forma. Isso é bem forte, né? Porque nós estávamos conversando antes, Deus ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Então, por ele ser bom, o mal não se mistura ali. Então, não tem como Jesus entrar na tua vida e ele não transformar alguma coisa ali. Não tem como né? Jesus entrar e você continuar com as mesmas atitudes, o mesmo palavreado, a mesma forma de falar, o mesmo contato com as pessoas. Não tem como manter essa mesma personalidade, vamos dizer assim. E não é algo que é imposto ali, né? Sim. É algo que é tirano, mas é porque o amor dele constrange. E aí fala assim, não, eu preciso mudar. Eu não posso mais ficar assim. E aí você não precisa mudar nada porque ele te chama para você vir. E depois que você vem, ele te ajuda a mudar.
Então você não... vou chutar aqui, tá? De repente, mas eu não queria largar o mundão, porque é o que mais a gente ouve, né? Eu vou ter que abandonar tudo para viver para Cristo. Cara, para falar a verdade, você vai se sentir tão constrangido com o tamanho do amor de Jesus, que você vai falar assim, eu preciso largar tudo isso para viver esse amor com Cristo. No meu caso, eu vi que eu não tinha nada. Eu achei que eu tivesse alguma coisa. Depois eu pensei que eu não tenho nada. Se ele não estiver na minha vida, eu não tenho nada. É verdade. E Jesus te ama como você tá, porque ele sabe quem você deveria ser. Então, o mundo, ele oferece uma infinidade de coisas, sabe? Mas é como se fosse águas do mar, sabe? Enche a gente, quanto mais cheio a gente tá, quanto mais água a gente bebe, mais sede a gente fica. Mas Jesus é a única água doce, saudável, que pode nos satisfazer. É o que ele falou para a mulher samaritana, né? Que ele convidou ela para beber de uma água que nunca mais ela sentiria sede. É verdade. E ela falou, eu quero beber dessa água. Eu quero. Ela aceitando o convite. Ela aceitou o convite, ela na aceitou hora. O convite. E o segundo ponto do ponto 2, olha só, é graça. A graça. E a graça que é de graça. Mas não foi de graça para ele. Não foi de graça para ele, cara. Talvez tenha gente que foi convidado para ceiar, mas está comendo migalhas. Mesmo recebendo de graça um convite, pela graça que nós somos salvos, a pessoa ainda continua comendo migalhas. Caramba, que difícil, né? A pessoa receber o convite e mesmo assim continuar numa situação de mendigo, sabe? Essas são as pessoas que conhecem a Deus, já tiveram uma experiência, um relacionamento, e ainda assim, de alguma forma, não estão ali afastadas, né? Com o coração frio, com o pezinho pequenininho. Eu só lembro do Rodrigo falando do pezinho pequenininho. Mas é verdade, essas pessoas que já passaram por uma experiência, têm conhecimento, têm um estudo, têm uma conexão diferenciada de pessoas que nunca vivenciaram nada sobre esse assunto, e mesmo assim elas preferem ainda ficar afastadas, preferem ainda viver num mundo, nesse mundo falido, vamos dizer assim, elas estão comendo migalha, sabe? Então, será se talvez a gente também não esteja se colocando em alguns momentos nessa situação, sabe? De também comer migalha, sabendo da graça do Senhor, sabendo daquilo que Ele já nos convidou, sabendo daquilo que Ele já fez por nós, sabendo de todo o banquete que Ele tem preparado para nós. Será se a gente mesmo assim ainda fala assim, cara, eu vou continuar aqui mesmo a minha vida, porque tem um ditado de uma pessoa muito próxima da gente que fala assim, essa é a vida, sabe? E é uma vida de sofrimento, uma vida de amargura, uma vida sem perdão. A vida é essa. A vida é essa, né? Então, será que a gente, através desses ditados, de tudo aquilo que a gente viu e viveu no nosso passado, a gente continua aceitando viver uma vida sofrida sem ter um amparo de Cristo, sabe? Não, eu digo também que existem pessoas próximas que já tiveram essa caminhada com Jesus, já tiveram experiências, né? Sim. E agora estão imersas no pecado, sabe? Não quer mais saber, não quer voltar, não quer ter experiência, não quer ter compromisso, não quer ter responsabilidade. Porque o relacionamento com Deus é como um relacionamento basicamente assim, entre um casal, né? Sim. A gente precisa estar em unidade. Sim. E aí a pessoa não quer assumir essa responsabilidade de estar em unidade com Deus. E Jesus te chama para participar da ceia junto com Ele, que Ele vai te ajudar a transformar tudo. Você não vai precisar fazer nada sozinho. Na verdade, Ele só precisa que você se aproxime dEle, busque por Ele, e aí Ele vai fazendo todo esse trabalho junto com você. Tem uma analogia que um amigo meu, que é o Lucas, vou dar até um abraço pro Lucas, ele sempre assiste o podcast, e ele falou assim, o Espírito Santo, ele trabalha da seguinte maneira, imagina que você tem uma mesa para carregar, e ele já está lá do lado da mesa para carregar contigo. Ele já está segurando lá. Só que aí você precisa ir lá para o outro lado, pegar a mesa junto com ele, para ele te ajudar a carregar aquele peso. Então, você não precisa fazer nada sozinho. Ele já está lá pronto para te ajudar. Desde que você se arrependa e busque por ele. Faça a sua parte. Eita. A gente vai entrar no terceiro ponto. E o terceiro ponto fala sobre os improváveis. Os improváveis, porque o convite ele foi feito para
grande quantidade de gente, inclusive para aqueles que eram improváveis, pessoas que estavam doentes, os coxos, enfim, todos aqueles que estavam passando por grandes dificuldades, sabe? E mesmo assim eles receberam um convite. E talvez, assim como eu, que era um total improvável, recebi o convite, quanto mais você que está nos assistindo. Cara, Se você se acha um improvável, talvez esse convite seja para você. Esse banquete, ele é espiritual, né? Agora imagina, tu tá... naquela época, as pessoas que sofriam de algumas doenças, elas eram rejeitadas, né? Sim. Elas eram colocadas de lado. Ainda mais quando era lepra, né? Aí eram excluídas mesmo da sociedade, né? Mas, tipo, cego, manco, viravam mendigos. Não tinha oportunidade ali para eles, né? Sim. Então... E também eles relacionavam com o pecado isso. Então, a pessoa nascer com algum tipo de deficiência era um pecador. Naquela época, acreditava-se nisso, né? Se não foi ela que cometeu um pecado, foram os pais Foram que os cometeram pais, um pecado. olha só, veio dos antepassados, né? Foi hereditário esse pecado aí. E aí as pessoas acreditavam muito nisso e também aí acontecia esse ato de rejeitarem essas pessoas. Então, imagina nos dias de hoje isso agora. Como é que seria, né? Como que seria? E além disso, tem até um ponto que é fundamental comentar para você, porque é o seguinte, o convite é feito para pessoas improváveis. E aí tem um detalhe que fala assim, tem um outro verso que fala assim, mas Deus escolheu os que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo fraqueza, para envergonhar o que é forte. Tá lá em Coríntios 1:27. Tua vista tá boa, né? Tá ótima. E olha que eu tô sem óculos. Tá enxergando, né? Meu Deus do céu, olha. Mas é importante falar sobre esse verso também, porque talvez algumas pessoas são escolhidas, são convidadas para que elas possam, inclusive, tocar a vida de pessoas que se acham os escolhidos, sabe? Eu lembro da história do Rodrigo, que ele falou que foi num local para ele participar de um momento de adoração, de oração, e chegou lá, era uma casinha pequena, ele chegou no carrão dele bonito, todo arrumado, e aí quando ele entrou, o rapaz com as palavras deles que não eram tão lindas, maravilhosas, mas ele falou que ele foi extremamente tocado ali, e Deus usou aquele local, aquela pessoa que não era a coisa mais linda do mundo, não era todo preparado, não era 5 estrelas, para tocar o coração dele, para que ele pudesse diminuir o seu orgulho e talvez a arrogância, sabe? Tipo assim, ei, baixa a tua bola aí. Baixa a tua bola aqui. Que eu vou usar quem eu quiser. E se você também for um improvável, Jesus também te chama para fazer parte dessa festa. Vou te falar, eu era muito improvável. Eu também. Era muito improvável, meu amigo. Então, a gente tem um sentimento de indignidade que é muito forte, e a gente precisa perceber que, de fato, isso é pura graça do Senhor. A gente só está aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor. Então, se você se acha improvável, talvez seja você mesmo que ele esteja procurando, talvez seja você mesmo que ele esteja buscando, talvez seja você mesmo que ele esteja procurando nesse exato momento. E aí, vai você aceitar esse convite para participar desse banquete e deleitar-se com o Senhor nessa mesa de comunhão, que você seja edificado por esta palavra, que você busque mais ainda o Senhor para sua vida. De forma bem resumida, a gente falou sobre personagens, banquete, anfitrião, servo, judeu, o convite, a grande ceia, a ceia que é de graça, que não precisa levar nada, e os improváveis. E se você conhece alguém que também é improvável, convida essa pessoa. E se você acha que você é essa pessoa que é improvável, esse convite é para você. E o nosso objetivo aqui é lembrar você que você também pode refletir a luz desse Jesus maravilhoso, sendo um farol. E quando você compartilha com mais pessoas e divulga, e coloca nos grupos lá da família, dos amigos, você também está servindo como farol para levar essa mensagem a mais pessoas. É isso mesmo. Espero que você seja muito edificado, que essa mensagem toque seu coração. Compartilhe aí com mais 30 pessoas. Só 30. E bora junto. Bora junto.